Olá, tudo bem com você? Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou meditar no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Este texto fala sobre uma tempestade. Diz assim o texto: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as águas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este milagre de Jesus foi algo assim surpreendente. Foi o primeiro milagre em que Jesus ele atua diretamente sobre as forças da natureza. E este é o 13º milagre que Jesus realizou em seu ministério na terra em ordem cronológica. Esse texto ele é relatado por Mateus, por Marcos e também por Lucas. João, ele não relata a respeito deste milagre e deste livramento, vamos dizer assim. Este milagre, ele aconteceu ali no Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Quinerete, ou de Quinor. São vários nomes que eles deram ao longo das datas a este pequeno lago de aproximadamente 13 quilômetros de largura por 22 a 23 quilômetros de comprimento. Portanto, um pequeno lago. E este lago ele está numa depressão onde corre o Rio Jordão, e o Mar da Galileia ele está a aproximadamente 212 a 213 metros abaixo do nível do oceano, do nível do mar. Uma depressão bastante profunda naquela região ali de Israel, uma falha geológica na região ali de Israel que proporcionou ali a existência do mar da Galileia e também do mar morto. E estas tempestades elas ocorriam principalmente no período do verão, porque no período do verão, devido a ser uma depressão, está a 212 metros abaixo do nível do mar, dificilmente os ventos quentes eles escapam daquela região. Então, no período do verão, a superfície ali do lago chega a ficar até 37 graus centígrados. E na região oriental do lago é muito montanhoso, e mais ao norte temos ali as montanhas geladas. Então, o vento gelado gerado nas montanhas ali do norte, do outro lado oriental do Mar da Galileia, ele
à noite, principalmente no finalzinho da tarde, início da noite, quando o sol se vai, o deslocamento de ar causa essas tempestades repentinas. O deslocamento da massa de ar frio proveniente das montanhas em contato com o ar quente que está na superfície do Mar da Galileia causa tempestades terríveis, ondas de aproximadamente 2 metros. Mas creio que os discípulos eles eram conhecedores destas tempestades repentinas e violentas. E neste dia aqui, Jesus ele tinha ensinado várias parábolas a respeito do reino dos céus. Com certeza Jesus estava cansado, porque ele era homem. Claro, era Deus, mas também era homem. Como homem, ele estava cansado. E ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele diz assim: vamos para o outro lado. Eles estavam na margem ocidental do Mar da Galileia, e eles pediram para que Jesus fosse para a outra margem do Mar da Galileia, que era a margem oriental, ali na região dos Gadarenos, Gesarenos. E Jesus dá essa ordem: olha, vamos para o outro lado. Diz aqui que naquele dia o quê? Naquele dia em que ele estava ensinando essas parábolas a respeito do reino, ele diz: ao anoitecer, Marcos ele dá esse detalhe, que era logo ao anoitecer, ele dá uma ordem aos seus discípulos e diz: vamos para o outro lado. E ele deixa a multidão que está ali na praia e ele vai para o outro lado do Mar da Galileia, a parte oriental do Mar da Galileia. E diz também que outros barcos estavam seguindo o barco em que Jesus estava. E Jesus, com certeza cansado do dia, daquela jornada de trabalho em que ele estava ensinando, exausto, ele pega um travesseiro e ele vai para a parte de trás do barco, ou na popa do barco. Justamente a popa do barco é a parte de uma embarcação que é menos instável. Geralmente a proa de um barco ela é mais instável. Ela balança mais, a proa balança mais e a popa ela balança menos. Então ele poderia ali dormir tranquilamente na popa do barco. O fato é que após Jesus ter pegado um sono, veio essa repentina e violenta tempestade ali no Mar da Galileia. E as ondas de aproximadamente 2 metros, elas batiam e entravam dentro do barco. E os discípulos, a maioria deles, 7 aproximadamente, eles eram pescadores e eles conheciam muito bem aquele mar. Com certeza, talvez os discípulos já teriam experiência suficiente para contornar aquela situação, pois eu creio que eles já teriam passado pela mesma situação no passado, quando eles estavam pescando. Com certeza os discípulos pensaram assim: não, nós vamos escapar desta vez. Nós já deparamos com essa situação e nós saímos ilesos. E nós vamos vencer dessa vez. Remava de um lado, remava de outro, usando toda a sua sabedoria, mas era inútil. Então, vencidos pelo cansaço e pelas tentativas de ir adiante no Mar da Galileia, eles tomaram a iniciativa de acordar Jesus. E diz aqui que eles dizem assim para Jesus: Mestre, não te importas que morramos? Acorda, mestre, você está dormindo? Acorda! Olha o que está acontecendo. E Jesus, Criador de todas as coisas, o Deus do universo, encarnado em forma de homem, estava ali naquele barco. E ele levanta, ele diz aqui que ele levantou, repreendeu o vento e disse ao mar:
aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então, quando aquilo aconteceu, os discípulos ficaram maravilhados e ao mesmo tempo apavorados. Diz aqui que eles estavam apavorados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles nunca tinham deparado com a autoridade de Jesus sobre as forças da natureza. Por isso que eles ficaram apavorados. Jesus ainda dá uma repreensão a eles. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Impressionante. Uma coisa que eu aprendo aqui, neste texto, é que Jesus, ele nunca repreendeu ninguém por confiar demais nele. Pelo menos em todos os evangelhos que eu já li, eu nunca vi Jesus repreendendo alguém por confiar demasiadamente na pessoa dele. Olha, você está confiando demais em mim. Não. Jesus nunca repreendeu alguém por confiar demais nele. Ele repreendeu, sim, aqueles que não confiavam nele o suficiente para serem livres de qualquer embaraço, empecilho, luta ou tribulação. Ele repreendeu, sim, como ele fez aqui. Ainda não tendes fé? Por que vocês não têm fé? Mateus relata que homens de pequena fé. Lucas, ele diz, onde está a tua fé? Sempre Jesus repreendendo, nos 3 evangelhos repreendendo aqueles homens que estavam com ele naquele barco. Então Jesus, ele ama, gosta daqueles que confia nele inteiramente. Outra coisa que me chama a atenção neste texto é que a tempestade, ela se abateu em um grupo de homens que estavam obedecendo à sua vontade. Veja bem que Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Mesmo obedecendo às ordens de Jesus, a tempestade veio sobre aqueles homens. Impressionante que as tempestades, elas vêm sobre nós de 2 formas. Quando nós desobedecemos e quando nós estamos obedecendo. Mas por quê? Uma, Jesus está nos testando, e outra, Jesus está nos disciplinando. Quer um exemplo? Jonas, Deus diz para Jonas: Jonas, eu preciso que você leve uma mensagem para um povo obstinado, um povo pecador, que mora ali numa cidade chamada Nínive. Jonas, ele simplesmente tentou fugir da presença de Deus. Desceu para Jope, comprou a passagem, entrou ali em um navio que ia para Tarsis, talvez na região da Espanha, e pensou consigo: Nínive está para o lado da Mesopotâmia, então deixa eu ir para a direção contrária. Deixa eu ir lá para o lado da Espanha, bem distante deste lugar. O fato é que Jonas, ele pagou a passagem, desceu para o porão do navio, ele estava desobedecendo às ordens de Deus. Sobreveio uma grande tempestade. E, para que ele pudesse ficar livre da tempestade, ele teve que se atirar ao mar, ser engolido por um grande peixe e voltar ao ponto inicial e fazer a vontade de Deus. Mas estes homens aqui, os discípulos, eles estavam fazendo a vontade de Jesus. Vamos para o outro lado. Então nós precisamos saber que quando a adversidade, quando as lutas, elas vêm contra nós, temos que saber se nós estamos transgredindo a vontade do Senhor ou se nós estamos no centro da vontade do Senhor Jesus. Se nós estamos no centro da vontade do Senhor Jesus, é porque aquela prova, aquela tribulação, aquela tempestade, ela faz parte do processo e do projeto de Deus para as nossas vidas. E que no momento certo, ela vai passar.
Outro detalhe que nós precisamos entender e saber é que quando a tempestade vem sobre nós, Jesus está no nosso barco. Quando nós estamos fazendo a vontade dele, ele está dentro do nosso barco. Muitas das vezes nós esquecemos que Jesus está dentro do nosso barco e tentamos remar ou vencer aquela situação, aquela luta, aquela tribulação, usando as nossas próprias forças. E muitas das vezes nós esquecemos de pedir misericórdia e auxílio ao nosso Jesus. Os discípulos poderiam muito bem olhar para Jesus dentro do barco e dizer uns para os outros: que é isso, meus irmãos? Por que estamos tão aflitos e apavorados com essa tempestade? Jesus está conosco, olha ele dentro do barco. Se essa embarcação afundar, todos nós afundaremos com Jesus. Mas Jesus está aqui, ele está conosco dentro desse barco. Para que tanto apavoramento? Para que tanto medo? Jesus está conosco, nós devemos saber disto, que ele está conosco e nada de mal vai vir sobre as nossas vidas, porque ele está conosco, ele está no nosso barco. Amado ouvinte que me escuta e me vê, Jesus está conosco. Se você tem ciência de que você não está transgredindo a palavra ou a ordem dele, e as lutas estão vindo sobre a sua vida, saiba de uma coisa, que esta luta, esta tempestade, ela faz parte do processo de Deus na sua vida. Saiba que Jesus está contigo nesta embarcação. Ele não te deixou sozinho. Você não está só. Ele está contigo. Creia nisto. E siga avante, porque a vitória é certa em nome do Senhor. Amém. Que Deus em Cristo abençoe, desde agora e para todo sempre. Amém.